caso do hospital abandonado, quando o passado não descansa. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Arquivos do Medo. Hoje, vamos mergulhar em uma história que vai fazer você pensar duas vezes antes de entrar em um lugar abandonado. Este é o relato de um dos casos mais assustadores que já investigamos, o Hospital São Lucas, um lugar que parece ter sido esquecido pelo tempo, mas onde o passado ainda assombra quem ousa se aproximar. O Hospital São Lucas foi construído na década de 1920, em uma cidade pequena do interior. Na época, era considerado um dos mais modernos da região, atendendo a centenas de pacientes. No entanto, com o passar dos anos, rumores começaram a circular sobre práticas questionáveis que aconteciam ali. Dizem que experimentos médicos secretos eram realizados em pacientes, muitos dos quais nunca voltaram para casa. O hospital foi fechado abruptamente na década de 1960 e, desde então, o local permanece abandonado. Mas, ao que parece, nem todos que estiveram ali conseguiram partir. Tudo começou quando um grupo de exploradores urbanos decidiu visitar o hospital para filmar um documentário. Eles estavam acostumados com lugares abandonados, mas nada poderia tê-los preparado para o que encontrariam lá. Logo que entraram, o grupo percebeu que o ar dentro do hospital era pesado, quase opressivo. As paredes estavam cobertas por mofo, e o cheiro de decadência era insuportável. Enquanto caminhavam pelos corredores, começaram a ouvir sons estranhos, passos arrastados, sussurros. Em alguns momentos, gritos abafados. Eles decidiram se separar para cobrir mais áreas do hospital. Foi quando um dos membros do grupo, chamado Lucas, entrou em uma sala que parecia ter sido um antigo centro cirúrgico. Ele notou que o ar naquela sala estava gelado, mesmo sendo um dia quente de verão. Enquanto filmava, sua câmera começou a falhar, e ele ouviu uma voz sussurrando seu nome. Assustado, Lucas decidiu sair da sala, mas a porta se fechou sozinha atrás dele. Ele tentou abri-la, mas ela não se mexia, como se algo estivesse segurando do outro lado. Foi então que ele viu algo que o fez congelar. No canto da sala, uma figura sombria começou a se materializar. Era uma mulher vestida com um uniforme de enfermeira, mas seu rosto estava deformado, como se tivesse sofrido queimaduras graves. Lucas gritou por ajuda, e os outros membros do grupo correram para o local. Quando chegaram, a porta estava aberta, e Lucas estava em choque, sentado no chão. Ele jurou que a enfermeira havia se aproximado dele e sussurrado: "Você não deveria estar aqui." O grupo decidiu sair do hospital imediatamente, mas as coisas só pioraram a partir daí. Nos dias seguintes, todos relataram pesadelos terríveis, onde viam a enfermeira e ouviam os mesmos sussurros. Um dos membros até afirmou ter acordado com arranhões inexplicáveis no braço. Intrigados, eles decidiram investigar a história do hospital. Descobriram que, na década de 1950, uma enfermeira chamada Clara havia morrido em um incêndio que começou na ala cirúrgica. Dizem que ela tentou salvar os pacientes, mas ficou presa nas chamas. Desde então, muitos acreditam que o espírito dela ainda vaga pelo hospital, protegendo o local de intrusos. O Hospital São Lucas permanece de pé até hoje, mas poucos se atrevem a entrar. Aqueles que o fazem, muitas vezes, relatam experiências semelhantes, vozes, sombras e a sensação de não estarem sozinhos. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa história? Será que a enfermeira Clara ainda está lá, cuidando do local onde perdeu a vida? Ou será que há algo ainda mais sombrio escondido naquelas paredes? Deixem nos comentários o que vocês pensam e se já tiveram alguma experiência parecida. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa. E se você gosta de explorar lugares abandonados, tome cuidado.
Você nunca sabe o que pode estar te observando nas sombras. Até a próxima! A Família e a Casa dos Sussurros. 20 anos de terror. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Arquivos do Medo. Hoje, vamos contar uma história que vai fazer você pensar duas vezes antes de ignorar aqueles barulhos estranhos em sua casa. Este é o relato real de uma família que viveu 20 anos sob o assédio de entidades inexplicáveis. Uma história que começa com pequenos sustos, mas que se transformou em um pesadelo sem fim. Tudo começou na década de 1990, quando a família Silva se mudou para uma casa antiga no interior de Minas Gerais. A casa era grande, com móveis de madeira escura e um porão que parecia saído de um filme de terror. No início, tudo parecia normal, mas logo pequenos eventos estranhos começaram a acontecer. A primeira a notar algo diferente foi a filha mais velha, Maria, que na época tinha 10 anos. Ela começou a ouvir sussurros à noite, como se alguém estivesse conversando no quarto ao lado. Quando ela contou aos pais, eles acharam que era apenas sua imaginação. Mas logo todos na casa começaram a ouvir os mesmos sussurros. As coisas pioraram quando objetos começaram a se mover sozinhos. Talheres desapareciam da cozinha e apareciam no porão. Roupas eram encontradas amassadas e rasgadas, como se alguém as tivesse usado durante a noite. A família começou a sentir uma presença constante, como se estivessem sendo observados o tempo todo. O ápice do terror aconteceu uma noite, quando o pai da família, João, acordou com o som de alguém andando no corredor. Ele pegou uma lanterna e foi investigar. Ao chegar ao corredor, ele viu uma figura alta e escura parada no fim do hall. A figura não tinha rosto, apenas uma silhueta densa que parecia absorver a luz. João congelou no lugar, e a figura simplesmente desapareceu. A partir daquele dia, a família começou a ter pesadelos frequentes. Todos sonhavam com a mesma figura sombria, que agora eles chamavam de o Observador. Eles buscaram ajuda de padres, médiuns e até mesmo de pesquisadores do paranormal, mas nada parecia funcionar. As entidades só ficavam mais fortes. Um dos momentos mais assustadores aconteceu quando a filha mais nova, Ana, começou a falar com uma amiga imaginária. No início, os pais acharam que era algo normal para uma criança, mas logo perceberam que algo estava muito errado. Ana descrevia a amiga como uma menina de vestido branco, com olhos escuros e um sorriso que ia de orelha a orelha. Certa noite, a mãe da família, Marta, entrou no quarto de Ana e viu a menina sentada na cama, conversando com o vazio. Quando Marta perguntou com quem ela estava falando, Ana respondeu: "Ela está aqui, mamãe. Ela diz que quer ficar comigo para sempre." Marta olhou para onde Ana apontava e viu uma sombra se movendo no canto do quarto. A família decidiu investigar a história da casa e descobriu que, décadas antes, uma tragédia havia ocorrido ali. Uma família inteira havia morrido em um incêndio, incluindo uma menina de vestido branco. Muitos acreditam que os espíritos daquela família nunca deixaram o local. A família Silva viveu naquela casa por 20 anos, enfrentando eventos paranormais quase diariamente. Eles tentaram se mudar várias vezes, mas as entidades pareciam segui-los. Hoje, a casa está abandonada, e poucos se atrevem a se aproximar. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa história? Será que as entidades ainda estão lá, esperando por novas vítimas? Ou será que a família Silva finalmente encontrou paz? Deixem nos comentários o que vocês pensam e se já tiveram alguma experiência parecida. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa. E se você gosta de explorar o desconhecido, tome cuidado.
Você nunca sabe o que pode estar te observando nas sombras. Até a próxima. O pesadelo da família Almeida. Quando a dor atrai o inexplicável. Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Arquivos do Medo. Hoje, vamos contar uma história que mistura dor, luto e mistérios que vão além do nosso entendimento. Esta é a história da família Almeida, que, após a trágica perda de seu filho de 5 anos, se viu mergulhada em um pesadelo que desafia qualquer explicação. Tudo começou em um dia aparentemente comum. A família Almeida vivia em uma pequena cidade do interior, levando uma vida tranquila. O casal, Carlos e Renata, tinha 2 filhos, Pedro, de 8 anos, e Lucas, de 5. Lucas era uma criança cheia de vida, sempre sorridente e adorava brincar no quintal de casa. No entanto, em um dia fatídico, durante um passeio em família, Lucas se afogou em um rio próximo à cidade. A tragédia abalou todos. Carlos e Renata ficaram devastados, e Pedro, que testemunhou o acidente, entrou em um estado de choque profundo. Mas o pior ainda estava por vir. Após o funeral, coisas estranhas começaram a acontecer na casa da família. Eles ouviam risadas infantis vindas do quarto de Lucas, mesmo quando estavam sozinhos em casa. Brinquedos que pertenciam ao menino começaram a se mover sozinhos. E à noite, era comum ouvir passos correndo pelos corredores. Renata foi a primeira a notar algo mais perturbador. Ela começou a ter sonhos vívidos com Lucas, onde ele pedia para voltar para casa. Em um desses sonhos, ele apareceu chorando e disse: "Mamãe, estou com frio. Por que você não me busca?" Carlos, inicialmente cético, começou a acreditar que algo estava errado quando viu uma figura pequena e sombria no corredor durante a madrugada. Ele correu para verificar, mas não havia ninguém lá. No entanto, a temperatura no local estava gelada, e ele sentiu uma tristeza avassaladora, como se o próprio ar estivesse impregnado de dor. Pedro, o filho mais velho, começou a se comportar de maneira estranha. Ele falava sozinho, dizendo que Lucas estava brincando com ele. Em uma ocasião, Renata entrou no quarto de Pedro e o encontrou sentado no chão, olhando fixamente para o canto do quarto. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo, Pedro respondeu: "Lucas está aqui, mamãe. Ele diz que está com saudades." A família decidiu buscar ajuda espiritual. Eles consultaram padres, médiuns e até mesmo pesquisadores do paranormal. Um médium afirmou que o espírito de Lucas estava preso entre 2 mundos, incapaz de seguir em frente devido ao forte apego à família. Ele também alertou que outras entidades poderiam estar se aproveitando da dor da família para se manifestar. As coisas pioraram quando Carlos começou a ter visões de Lucas em seu local de trabalho. Ele via o menino de longe, sempre chorando e chamando por ele. Renata, por sua vez, começou a sentir toques leves em seus ombros, como se alguém estivesse tentando confortá-la. A família Almeida viveu anos nesse pesadelo, tentando encontrar paz. Eles fizeram rituais, mudaram de casa e buscaram terapia. Mas as aparições e os eventos paranormais continuaram. Hoje, eles acreditam que Lucas ainda está com eles, de alguma forma, e que o amor que os une é tão forte que transcende a morte. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa história? Será que o espírito de Lucas ainda está preso aqui? Ou será que outras entidades estão se aproveitando da dor da família? Deixem nos comentários o que vocês pensam, se já tiveram alguma experiência parecida. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa. E se você já passou por algo semelhante, compartilhe sua experiência. Às vezes, falar sobre isso pode ajudar a encontrar algum conforto. Até a próxima!